seleciona o corpo do outro. Tudo isso vai fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa mais insegura nas suas relações. Ou se torne uma pessoa egoísta, depende do tipo de ensinamento que ela teve. Ou se torne, inclusive, um abusador sexual. Ou se torne uma vítima de violência sexual. Ou fique grávida, né, na adolescência. Ou fique grávido, né? Porque os meninos também engravidam. Quer dizer, eles não engravidam, mas se tornam pais na adolescência. Ou peguem uma doença, né? Uma doença sexualmente transmissível. Que ele vá muito mal na escola. Porque um garoto ou uma garota que está entrando na puberdade, que não sabe se aquilo que está acontecendo com ela é normal, se ele está se desenvolvendo de um jeito que é aquilo que é o previsível, você acha que ele vai prestar atenção? Se ele acha que o pênis dele é menor do que ele imagina, e naquele dia ele vai sair pela primeira vez com uma garota, você acha que ele vai prestar atenção no que o professor de matemática está dizendo? Ou no professor de geografia? Se essa menina, que a menstruação não desceu, e ela suspeita que está grávida, você acha que ela vai prestar atenção? Se aquele garoto que tem aquele treino hoje, que todo mundo vai trocar de roupa junto e ele não sabe se a quantidade de pelo que está nascendo nele é adequada ou não, você acha que ele vai prestar atenção na aula de português? Então, a gente muitas vezes trata a sexualidade como sendo uma coisa aleatória na nossa vida, só que não é, ela é a nossa vida. Ela precisa receber a atenção que ela precisa. Porque por conta disso, ele pode ir mal na escola, ele pode não se relacionar bem, ele não ter amigos, sofrer bullying. Se ele tem uma identidade sexual, se ele tem um jeito de ser sexual que não corresponde ao que a maioria espera, ele acaba sendo segregado, ele acaba sendo isolado e muitas vezes chega a cometer suicídio. E a escola vai ficar de braços cruzados vendo tudo isso acontecer na frente dela. Então, tudo isso necessita de uma educação sexual, necessita de um apoio, necessita de uma orientação para que essas crianças e esses adolescentes cresçam sabendo lidar de uma forma tranquila com o seu corpo, com a sua função, com os seus sentimentos, com os seus afetos. Larissa, aqui eu acho que você ficou montado, mas você teria mais alguma pergunta? Porque senão eu acho que a gente pode ir fechando. Eu gostaria de saber a opinião da Maria Helena sobre... Põe Lena, põe só Lena, porque agora eu só estou assinando Lena Vilela. Ai, que chique. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, né, sobre o veto do nosso querido presidente, né, sobre educação sexual nas escolas, porque na cabeça dele as famílias são desenvolvidas o suficiente para tratar isso de forma madura com as suas crianças. E eu gostaria de saber, principalmente, a sua opinião sobre o fato do nosso país e a escolha, né, do nosso representante ter sido aprovada e apoiada por países de governo super conservador. Como você vê o futuro do país com essa situação? É lamentável, né? A minha opinião é que é lamentável que o nosso representante pense assim e coloque figuras no seu ministério que ainda pensam pior do que ele, né? Então, a gente tem a gente teve um retrocesso com esse tipo de policiamento, né? Porque não é só o nosso representante pensar assim. Se criou uma rede social através da Escola Sem Partido,
aonde vem se fazendo um policiamento sobre todas as falas que estão ligadas à educação e sexualidade. E, infelizmente, não é só o nosso presidente que pensa assim. Nós temos a nossa grande maioria de deputados, de senadores, vereadores, que, infelizmente, pelos mitos e tabus que carregaram a vida inteira e não sabem o que é sexualidade, para eles sexualidade é relação sexual, não é tudo isso que eu conversei com vocês aqui, né? Eles não sabem como é que se constrói uma identidade sexual, eles não têm conhecimento desse desenvolvimento da sexualidade. Então, quando eles vão votar uma determinada política, ou quando eles vão votar uma determinada lei, uma determinada atividade, eles vão baseado nos seus conhecimentos também. E aí o que acaba acontecendo? Por medo do novo, por medo de não saber o que vai acontecer, por medo de não receber voto, por ignorância, e por não ir em busca de um conhecimento para se embasar, porque a sexualidade não é valorizada, né? Aquela questão, ela é tratada como se fosse um acessório na nossa vida. Então, o que acaba acontecendo? Isso é bobagem, coisa de sexualidade, sabe? As pessoas dizem, as pessoas se viram. Eles votam de qualquer jeito. Educação nas escolas? Para que educação sexual nas escolas? Sabe? Não, em casa todo mundo já fala, todo mundo hoje sexo tá o tempo todo nas televisões, mas isso não é educação em sexualidade. É fato, tá? Aí mais ainda, porque se sexo tá o tempo inteiro na televisão, se sexo tá o tempo inteiro nas redes sociais, mais ainda a necessidade para a gente esclarecer as dúvidas e as questões que estão acontecendo. Mas, infelizmente, a gente tem um desconhecimento muito grande sobre a sexualidade, uma ignorância e um aproveitamento dessa ignorância do nosso povo brasileiro sobre sexualidade para tentar incutir mitos e tabus que já estavam começando a serem superados ou a serem esclarecidos. Mas, como as pessoas ainda ficam em dúvida, se sentem inseguras, acabam retrocedendo. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma maioria. E eu fico aí muito feliz quando eu vejo as minhas alunas hoje, minhas mães que conversam comigo e que me trazem as perguntas que suas filhas e seus filhos adolescentes estão trazendo para elas, os posicionamentos que eles estão tendo. O que a gente vê é que essa geração de vocês, sabe, não desaprendeu o que já tinha aprendido. Vocês estão aí fazendo essa matéria. E vocês não estão fazendo essa matéria para não haver educação em sexualidade. Vocês querem mostrar exatamente a importância da sexualidade na vida das pessoas e por que ela precisa ser considerada. Então, quando eu vejo um trabalho feito por vocês, quando eu vejo as questões que as mães me trazem, das suas filhas se posicionando com relação à diversidade sexual, com relação à violência sexual, com relação à gravidez na adolescência, eu ontem tive uma reunião com as minhas alunas que eu fiquei muito feliz. Eu digo, a mãe preocupada porque a filha trouxe uma questão de homossexualidade aos 12 anos. Eu digo, não fique preocupada, fique feliz. Que ela viu em você alguém com abertura para conversar sobre isso. Que bom que ela está lhe questionando, que bom que ela está fazendo você pensar. Que bom que ela está fazendo você refletir. Então, eu não acho que o pensamento do nosso presidente e da sua política vai atrasar o nosso conhecimento. Muito pelo contrário. Ele, de uma certa forma, sem saber e sem querer, principalmente, ele está divulgando livros, por exemplo, tem aquele livro lá que ele divulgou, que estava lá nas escolas. O livro nunca vendeu tanto. A editora teve que fazer uma outra edição, porque o livro acabou. Ele, sem querer, fez a maior propaganda do livro, entendeu? Então, tudo que é polêmico faz as pessoas refletirem, faz as pessoas irem buscar informação, faz as pessoas conversarem a respeito, falar sobre aquilo e ouvir outras opiniões. Então, ao posicionamento dele, eu acho lamentável, porque ele está destratando uma função nossa. É a mesma coisa que dissesse, a partir de agora, ninguém precisa aprender a comer, sabe?
Porque o que se come em casa... Então, as nutricionistas não tem mais necessidade, entendeu? De nutricionista. Quem dera a gente chegue aí. Tomara, é o que eu digo, a minha função como educadora sexual, ela só existe, e das escolas e de tudo mais, só existe porque essa educação, de fato, a família está fazendo educação em sexualidade todo santo dia. Mas essa família ainda está fazendo educação em sexualidade sem consciência do que está educando o seu filho e para o que está educando o seu filho ou a sua filha. Na hora que as famílias tiverem essa consciência, na hora que a gente não precisar mais ser educada para alimentação, as nutricionistas não têm mais função. Na hora que não tiver mais violência de gênero, na hora que não tiver mais gravidez na adolescência, que não tiver mais índice alto de infecção sexualmente transmissível, ou seja, que mostrar que a sociedade não está precisando de uma intervenção profissional para poder minimizar esses danos, então, de fato, o posicionamento dele estaria correto. Mas não é isso que os dados mostram. Mostra um índice crescente de gravidez na adolescência, mostra um índice crescente de violência sexual, um índice crescente de feminicídio, um índice crescente de abuso sexual, um índice crescente de homofobia, enfim, tudo aí que vocês estão cansados de saber. Então, se a gente tem esse quadro, como é que a educação que a família está dando está sendo adequada? Ela está fazendo educação sexual? Ela está fazendo educação sexual. Mas essa educação sexual está sendo adequada para as necessidades sexuais desse adolescente e dessa criança? Não. Dessa sociedade? Não. Senão, não teria terapeuta sexual, não teria nada disso. As pessoas, não teria ninguém sofrendo de ejaculação precoce, nem ninguém sofrendo de nada. Entendeu? E o que a gente vai ver não é isso. O que a gente vai ver são causas de educação que não foi adequada, que causou problemas de saúde, que causou problemas sociais, que